Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência ao vídeo 405, esse é o último de hoje. Teoria da alucinação. Capítulo 6, Livro dos Médiuns. Retornaremos aqui apenas 3 linhas apenas, para dar sequência. Os sábios desdenharam de ocupar-se com a alucinação, quer seja real, quer não. Ela constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua insuficiência. Eles têm que explicar, sob pena de confessar a sua insuficiência. Isso é o que nós estamos tentando dizer aqui. Jamais, depois da codificação da doutrina dos espíritos, nunca eles conseguirão explicar. Porque eles desdenharam antes de Hippolyte Léon-Denis Rivail. Os sábios desdenharam. Eles não aproveitaram a oportunidade que a todos eles foram concedidas. Então eles desdenharam, desfizeram, desrespeitaram, brincaram com as leis divinas, com os desígnios do Criador. Mas como se diz o ditado, tudo tem um limite, né? Deus é Pai. Deus é justo. Vamos pensar por aí. Ele deu oportunidade a todos os sábios, né? Todos os fisiologistas, todos os cientistas. Ele deu oportunidade. Conforme não aceitaram, designaram a vinda de Hippolyte Léon-Denis Rivail em França. E ele mostrou para que veio. Então, a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar sob pena de confessar a sua insuficiência. Vejamos o que vai dar isso aqui. Se um dia algum sábio se abalançar a dar desse fenômeno, não uma definição, entendamo-nos bem, mas uma explicação fisiológica. Hippolyte Léon-Denis Rivail é o bom senso reencarnado, já logo foi dizendo, mas uma explicação fisiológica, porque nós sabemos que uma explicação fisiológica, todos os fisiologistas, todos os cientistas, eles têm capacidade de argumentar sobre sua teoria. Eles podem até reivindicar o direito de teoria.
Mas reivindicar o direito de fisiologia, ou melhor, reivindicar o direito de teoria de fisiologia, para qual motivo? Para que ostente mais a vaidade humana com estatuetas, medalhas, honrarias, que quando deixarem o corpo físico, tudo ficará na terra? Isso é uma imbecilidade. Isso é papel de imbecil. Isso é papel de medíocre. Isso é confessar a real hipocrisia. Veremos se a sua teoria resolve todos os casos. Voltando. Não uma definição, entendamo-nos bem, mas uma explicação fisiológica. Veremos se a sua teoria resolve todos os casos. Sobretudo, que ele não omita os fatos. Né? Que esse sábio não omita todos os fatos na sua teoria. Tão comum de aparições de pessoas no momento de morrerem. Será que a fisiologia ela consegue esclarecer o que o Espiritismo esclarece, sem sombra de dúvida? Que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Será que existe alguém capaz, ou melhor, será que existe ciência capaz de melhor que o Espiritismo, que é fato? Que o Espiritismo é fato. As outras ciências, então, até então, pelo motivo de se encontrarem no processo mutável, não são lá garantidas ainda no mundo de provas e expiações, no nível evolutivo qual nós nos encontramos. E nós podemos esclarecer isso de uma outra forma. Às vezes as pessoas podem pensar assim, falando mal das ciências convencionais existentes na Terra, de forma alguma. Isso é um estudo para que as pessoas raciocinem. Nós podemos levar as pessoas, aquelas que já estudaram, elas vão se lembrar, mas aquelas que ainda não estudaram, procurem estudar enquanto é tempo, porque depois não adianta chorar o leite que se derramou. Livro de Francisco Cândido Xavier,
Dr. André Luiz, Nosso Lar. Todos que já leram, obviamente, vão conseguir entender o que nós estamos querendo dizer. Dr. André Luiz, que na verdade para nós é Dr. Carlos Chagas, mas tudo bem, Dr. André Luiz, ele quando se viu já, pulando a história já, ele quando se viu lúcido, né, ele achou que ele podia, na região em que se encontrava em Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, ele achou que podia lá pôr em prática a medicina que ele conhecia aqui na Terra. Porque ele foi um best-seller aqui na Terra, né? Então, é óbvio, ele podia continuar no plano espiritual uma vez aqui na Terra, um best-seller, né? Qual o problema? Nenhum. Mas é óbvio que há grandes problemas. Há uma diferença muito grande. Aquele que aqui foi um best-seller, no plano espiritual ele tem que voltar a classe zero em matérias de estudo, como o Dr. André Luiz. Ele não pôde exercer a sua profissão lá. Enquanto ele não estudou, não batalhou, não trabalhou bastante, ele não conseguiu. Enquanto isso, ele não conseguiu reaver tudo aquilo, mas à luz da providência divina, e não de acordo com a luz da justiça da terra. Então você observa que todo o conhecimento que ele levou daqui para lá, conforme o nível daqui da terra, não lhe serviu de nada. É óbvio que nós temos que esclarecer que conhecimento nunca que se perde. Ele não perdeu o conhecimento adquirido na terra como médico, mas para conciliar o conhecimento da terra com o conhecimento divino, ele teve que passar por um processo de lapidação muito grande, né? De resignação, de aceitação, de humildade, deixando a arrogância, deixando o orgulho, o egoísmo de lado, por uma lapidação. Então, até que um dia unindo o útil ao agradável. É interessante que um dia recebendo um paciente na sala de retificação, esse paciente chegou da Terra tendo no seu pescoço, né, um estetoscópio. Não sei se você consegue se lembrar dessa cena. Carregando um estetoscópio no pescoço, acabou de desencarnar na Terra. Quando ele olhou, que ele viu o estetoscópio, de alguma forma assim ele balançou a cabeça e procurou aplicar o passe naquele paciente, quer dizer, vã ignorância. Não adianta nada esse estetoscópio da Terra, de lá para cá. Aqui o estetoscópio é outro. Aqui o estetoscópio aqui é o estetoscópio do amor, da abnegação, da humildade de coração, e assim sucessivamente. Então, que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa.
Se este fosse um fato insulado, poder-se-ia atribuí-lo ao acaso, né? Se fosse um caso único, né? Porém, muito frequente para ser devido ao acaso, que não tem demais reincidências, não é verdade? Então é o que acabamos de dizer. Se este fosse um fato insulado, único, né? Poder-se-ia atribuí-lo ao acaso. Porém, muito frequente para ser devido ao acaso, que não tem dessas reincidências. Então você observa que Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele continua, não vamos dizer provocando com amor, mas ele continua questionando. Prove-me o contrário que o Espiritismo prova. Apresente-me provas contrárias às provas que o Espiritismo possui. Porque, como nós já dissemos, todas as ciências vivem no seu seio divergências. Eles não conseguem entre si se unir e chegar a uma só denominação. Agora, você pode dizer assim, mas no Espiritismo também é assim, né? Existe uma grande divergência, porque 97% você tem dito que são pseudos, e pseudos quer dizer charlatões. Então quer dizer que existe uma grande divergência. Ora, mas quem disse que espírita tem a ver com espiritismo? E que espiritismo tem a ver com espírita? Assim associam. Assim é associado. Mas o corpo científico, o alicerce, a base, procure na base, que é fato. Procure na base, que é fato, se você encontra na base divergência. Procure no alicerce se você encontra divergência. A divergência encontra-se entre os antagonistas espíritas, que se dizem espíritas, 97%. Entre os 97%. E não no alicerce. O antagonismo encontra-se entre os 97% que se diz espírita. Espiritismo por conta própria. Então você consegue encontrar divergências entre os 97%, mas criado por si mesmos, pela hipocrisia, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, pelo ciúme, pelo antagonismo. Mas você não encontra nada disso no alicerce, que é o espiritismo. Então nós não podemos dizer, porque o espiritismo não se contamina. O espiritismo não é contaminado. O espiritismo é inacabado.
O Espiritismo não é incompleto, inacabado, incompleto. Somos todos nós que militamos nessa ciência, mas que por imbecilidade, não a compreendendo, procurando de alguma forma deturpá-la assim, mesmo assim não a deturpamos, e sim, no final, quem sai deturpado somos nós. Se ao menos, Kardec continua dizendo, se ao menos aquele que viu a aparição tivesse a imaginação despertada pela ideia de que a pessoa que lhe apareceu havia de morrer, né? Vá. Mas, quase sempre, a que aparece é a em quem menos pensava. Aí onde é que está a alucinação e imaginação? A que a vê. Logo, a imaginação não entra aí de forma alguma. Ainda menos se podem explicar pela imaginação as circunstâncias de que nenhuma ideia se tem em que se deu a morte da pessoa que aparece. Conhecimento nenhuma, desde o princípio ao fim, no bom sentido, de princípio ao fim, leigos, imaturos, irresponsáveis em todos os sentidos. Dirão, porventura, os alucinacionistas que a alma, se é que admitem uma alma, se é que se admite uma alma, tem momentos de sobreexcitação, em que suas faculdades se exaltam. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Porém, quando é real o que ela vê? Quando é real o que ela vê? Se esse é o argumento dos alucinacionistas, então quando é que ela vê? Quando é real o que ela vê? Não há ilusão? Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela transporta. Mas, se nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Dignem-se eles de levar em conta estes fatos na sua teoria da alucinação? E não esqueçam que uma teoria a que se pode opor fatos que a contrariam é necessariamente falsa ou incompleta. Então você observa que Kardec, como se diz, ele era austero, mas não assim austero com negativismo, não exigiram dele no início, não se fizeram contrário a ele, não montaram sistemas e mais sistemas.
Aí assim que ele consegue os fatos, ele vai em busca de todos esses, se realmente eles podem. Agora você observa, né, que ele intima, aqui ele intimou os fisiologistas, né, a mostrar capaz de explicar. Então, eles têm que explicar. Dignem-se eles de levar em conta esses fatos na sua teoria da alucinação. E não esqueçam que uma teoria a que se pode opor fatos, uma teoria que se pode opor fatos que a contrariam é necessariamente falsa ou incompleta. Essa sim é incompleta. Essas ciências sim é que são falsas e incompletas, e não o espiritismo. Eu acho que tem uma inversão aí que precisa ser analisada.